Então, gente, aí um outro tema que a gente vai falar hoje é sobre o RN com hiperbilirrubina, né? Com excesso de bilirrubina no sangue, que é o que a gente chama de icterícia, né? O nome da doença é icterícia, né? Quando o bebezinho ele tá com esse problema, né? Então a gente vai ver o que é essa bilirrubina, o que é que causa nesse neném, né? Quais são os problemas que pode trazer para essa criança quando tem, né, esse excesso de bilirrubina no sangue, tá bom? Pronto, primeiro a gente tem que saber o que é a bilirrubina, né? Para depois a gente ver o que o aumento, né, dessa substância vai causar no organismo do bebê. Então, gente, bilirrubina, ele é um tipo de pigmento, tá? De coloração, que ela é amarelada ou alaranjada, certo? Por isso que o bebê, quando tem esse problema, fica nessa cor, ou fica bem amareladinho, né? Por conta da cor do pigmento bilirrubino, que é amarelado ou alaranjado. Tá? Então, como é que isso aí se forma no organismo da criança, né? Como é que aparece essa bilirrubina? Então, vocês lembram que eu falei para vocês, eu acho que foi até na aula passada, sobre os glóbulos vermelhos. Lembra que eu falei das células sanguíneas, né? Sobre as hemácias lá, os glóbulos vermelhos, que ocorrem, né, ali naturalmente, aquelas células do sangue, elas vão sempre estar se renovando, né? Elas estão sempre se renovando. Então, quando elas se renovam, aquelas células mais velhas, elas vão ser quebradas, né? Que é o que a gente chama de hemólise, né? Então, quando essas células sanguíneas, elas são quebradas, né? São destruídas, o fígado é quem faz essa parte de metabolização dessas células, né? Vamos dizer assim, vai eliminando essas células velhas, certo? O fígado é quem faz essa parte, certo? O fígado, através de quem, gente? Através da bile, certo? A bile é um tipo de secreção, tá? É um tipo de líquido que o fígado, ele é quem produz. O fígado produz essa bile e essa bile depois vai lá para a vesícula biliar, né? Que a vesícula biliar, ela fica ali próximozinho do fígado, né? Então, bem juntinho ali. Então, o fígado, ele produz essa bile e essa bile, ela fica ali dentro da vesícula biliar. E a bile, né, junto com o fígado, é quem faz essa parte de metabolização, né, dessas células velhas do sangue. E quando isso acontece, é onde aparece a bilirrubina, certo? Porque a bilirrubina, ela é o pigmento que está lá dentro da bile, né? Daquela secreção, a secreção bile. A bilirrubina, ela é o pigmento, ela é a cor que está ali dentro daquela bile, certo? Então, quando é feito nessa metabolização desses restos de células dos glóbulos vermelhos, nessas células velhas, né, pelo fígado, pela bile, essa bilirrubina, ela acaba sendo liberada no sangue, certo? Então, fica ali na nossa corrente sanguínea, certo? Aí, quando essa bilirrubina ela está em excesso no sangue, em níveis anormais, em níveis mais altos, é o que gera a doença icterícia, certo? Que é o que vai ocasionar a icterícia, que é muito normal essa icterícia acontecer nos bebês, muito normal mesmo, vocês vão entender por quê, tá? Porém, icterícia também é uma doença que também ocorre em adultos, né? Em pessoas de todas as idades. Ela indica um má funcionamento do fígado, né? A principal, assim, problema, né, da icterícia, o principal, vamos dizer assim, que mostra essa questão de ser alguma deficiência no fígado ali, tá tendo algum problema no fígado, por isso que tá ficando aquele excesso de pigmento, excesso de bilirrubina ali na corrente sanguínea, porque não era para ficar em excesso, para ficar em uma quantidade normal, tá? Então aqui tá falando o seguinte, que a bilirrubina é uma substância alaranjada produzida quando o fígado decompõe glóbulos vermelhos velhos. A bilirrubina é então removida do corpo através das fezes e uma pequena porção de urina. Tá, gente? Então é assim. A bile, né, junto com o fígado ali, liberou a bilirrubina no sangue. Essa bilirrubina não tem como ela ir aumentando, vamos dizer assim, de quantidade, porque ela vai sendo eliminada também, tá? Então, as principais formas de eliminação é pelas fezes, é a principal, e depois também vai ser eliminado pela urina também, certo? Então, são por essas duas formas que elas vão sendo eliminadas. Por isso que elas não ficam em excesso
no nosso corpo, tá? Mas é como eu disse a vocês, essa questão de quando o fígado não está funcionando de forma normal, essa bilirrubina ela vai ficar em excesso, ela vai ser produzida, vamos dizer assim, em excesso, vai ficar ali na corrente sanguínea em excesso. Aí por isso que gera a doença icterícia, que vai ocasionar a questão amarela. Então é uma pessoa que vai ter a pele amarela, o olho vai ficar bem amarelo, né? Essa parte branquinha do nosso olho fica toda amarela, certo? É aquela coloração, aquele amarelo alaranjado, tá? A dosagem de bilirrubina no sangue serve, portanto, para avaliar o funcionamento do fígado. Se há um excesso dessa substância no sangue, é sinal de que ela não está sendo corretamente filtrada e descartada pelo fígado. Tá vendo, gente? Foi o que eu acabei de falar, que vai indicar normalmente um problema no fígado. Então, existe a hiperbilirrubinemia, né, que é a icterícia neonatal, tá, gente? Então, é muito comum as crianças terem icterícia neonatal, tá? Eu já tinha dito a vocês que o bebezinho, quando ele nasce, ele tem, os sistemas dele, né, não estão 100% formados, né? Eles estão imaturos. Então, por conta disso, essa parte de excreção ali da bilirrubina, né, como o fígado não tá funcionando 100%, pode acontecer esse acúmulo de bilirrubina ali no organismo daquele neném, tá? Por isso que é normal acontecer, né? Por isso que o bebezinho, quando ele nasce, né, o médico sempre indica que aquele neném, ele seja exposto, né, à luz solar. Então tem que ficar todo dia de manhãzinha, né, todo dia no final da tarde exposto ao sol, né? Deixar o bebezinho só de fraldinha e deixar aquele bebezinho ali exposto à luz solar, tá? Por quê, minha gente? Porque a luz, ela altera as moléculas, as partículas de bilirrubina. Então, ajuda na excreção dessa bilirrubina, certo? Vai ajudar, né, nessa eliminação, a luz, certo? A hiperbilirrubinemia do recém-nascido neonatal é uma doença que surge logo nos primeiros dias de vida do bebê, tá? Normalmente, gente, entre o primeiro e segundo dia, tá? Sendo causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue e deixando a pele amarelada. Qualquer criança pode desenvolver, sendo que as principais causas são alterações fisiológicas na função do fígado, doenças no sangue, como anemia hemolítica, doenças hepáticas provocadas por infecções ou doenças genéticas, né? Então, aqui são, vamos dizer assim, as complicações, né, causadas por quem tem o bebezinho quando ele tem excesso de bilirrubina, certo? Então, vai ter problema, né, na função do fígado, principalmente, né, pode causar doenças no sangue, pelo excesso de bilirrubina no sangue, anemia, tá? Por isso que tem muitos bebês que às vezes desenvolvem anemia e precisam fazer uso de transfusão sanguínea, tá? Doenças hepáticas, que é do fígado, né? Então, os cuidados para a redução da quantidade no sangue devem ser iniciados rapidamente e o tratamento com fototerapia é o mais utilizado, né? Então, aquele bebezinho que nasce ali, né, com um excesso de bilirrubina, né, aquele bebezinho que está com excesso, ele tem que ser tratado rapidamente. Então, se o sol, a exposição solar não resolveu, é um bebê que tem que ser feito imediatamente fototerapia, né, que é o banho de luz. Ele é colocado ali naquela máquina, né, coloca ele lá só de fraldinha, né, coloca a fralda, coloca um protetorzinho nos olhos, né, geralmente é uma máscarazinha ou então um tecido, né, então tem que colocar nos olhos desse bebê para aquela luz não queimar os olhos desse neném, tá? Então, toda parte da pele ali do bebê que fica exposto àquela luz da fototerapia, que é uma luzinha azul, toda aquela parte ali, né, a bilirrubina que tiver em excesso naquela região vai ser eliminada com mais facilidade, tá? Porque é como eu disse para vocês, né, que a luz é igualzinho, a luz da fototerapia é como a luz do sol, né? Então, essa luz, ela vai ajudar ali nas moléculas, né? Então, ela altera ali aqueles pigmentos, ali, aquela parte do pigmento da bilirrubina. Então, vai ajudar na eliminação, vai ajudar com que o fígado elimine de forma mais fácil. Aí vai ser excretado, né, como eu disse, nas fezes e urina daquele bebê.
Sim, em alguns casos, uso de remédio, tá? Às vezes tem que ser feito uso de remédio, né? Às vezes só a fototerapia, às vezes não resolve, né? Então, às vezes tem que ser feito uso do remédio, tá, minha gente, também. E como eu disse, às vezes também é necessário fazer transfusão de sangue, quando aquele bebê ele desenvolve uma anemia. Aí tem que ser feita transfusão sanguínea. Ou aquele bebê que que desenvolva alguns problemas sanguíneos, que eu vou falar mais pra frente, doenças sanguíneas que esse bebezinho ele pode desenvolver também. Aí é necessário fazer essa transfusão. Então, quem decide o melhor tratamento para essa criança vai ser o pediatra, tá? Na maioria das vezes, a icterícia reflete uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina e é denominada fisiológica, né? Então, como diz, é uma adaptação neonatal, né? O bebezinho não tá com o fígado funcionando de forma normal, né? A vesícula biliar, tudo ali não tá funcionando de forma normal, né? Então, quando ele nasce, precisa ter essa adaptação, né? Enquanto não tá funcionando normal, de forma normal, né? Mas às vezes, muitas vezes, só com a exposição solar já resolve. Por outras vezes, decorre de um processo patológico, podendo alcançar concentrações elevadas e ser lesiva ao cérebro, instalando-se o quadro de encefalopatia bilirrubínica aguda, né? Minha gente, é assim, como eu disse, ela pode ser fisiológica, né? Essa icterícia pode ser fisiológica, né? Que é por conta do organismo, quando eu falei, por conta do sistema hepático dessa criança ainda está imaturo. Mas também, como está dizendo aqui, pode ser um processo patológico, né? Então, seja alguma doença que aquela criança nasceu com alguma doença e que elevou demais esses níveis de bilirrubina no sangue e que, se não for tratado, vai complicar, né? E uma das complicações que tem, que é esse quadro que fala encefalopatia bilirrubínica aguda. Encefalopatia, o que é isso, minha gente? É uma doença que ela é grave e ela vai alterar o funcionamento do cérebro desse bebê, tá? Vai alterar o funcionamento do cérebro, então pode ser que esse bebê desenvolva algum problema mental, algum distúrbio cerebral, tá? Então é uma forma grave de quem tem bilirrubina no sangue, tá, minha gente? Pode causar letargia, né? Aquele bebezinho letárgico, né? Assim, vamos dizer assim, que quase não se movimenta, que é lento ali nos seus movimentos, né? Ele vai ter hipotonia, né? Então é aquele bebê que tem o tônus muscular fraco, é aquele bebezinho flácido, todo molinho, tá? Você vê que não tem tônus no músculo, a musculatura dele é totalmente fraquinha, né? Porque você pega um bebezinho recém-nascido, lógico que ele vai ter o pescocinho molinho, mas é aquele bebezinho que você consegue colocar ele em pezinho assim, ele vai ficar com os pezinhos, né? Então, quem desenvolve a encefalopatia, ele vai apresentar esses sintomas, tá? A letargia, aquele bebê muito lento, vai desenvolver essa questão da hipotonia, né? Então, os músculos flácidos, tá? Não ter essa tonicidade nos músculos. Vai ter sucção débil nos primeiros dias de vida. Então, assim, ele não vai saber mamar, ele não vai saber puxar o leitinho ali. Ele não vai conseguir mamar, tá? Com sucção débil, ele vai ter problema de sucção, ele não vai saber sugar, tá? Então, é um bebê que você vai ter que administrar o leite de outra forma, porque ele não vai saber fazer o movimento de sucção, tá? Por quê? Porque não disse a vocês que vai alterar o funcionamento do cérebro? Então, se altera o funcionamento do cérebro, ele não vai ter noção de nada, né, ali. Não vai ter aquele problema mental, ele não vai ter noção de nada, então ele não vai saber sugar, né? Porque crianças que têm problemas mentais, né, as coisas mais simples assim, eles não vão saber fazer. Não vai ter reflexo, tá? O reflexo de sucção dele não vai estar desenvolvido. Então, esta condição pode ocasionalmente ser reversível, desde que haja intervenção terapêutica imediata. Então, assim, pode ser reversível, né? Se fizer o tratamento imediatamente, né? Com fototerapia, com medicação, né? Então, se for feito de forma imediata, pode ser reversível, o bebê pode ficar bem, tá? Porém, ó, tá dizendo, na maioria das vezes, evolui para a forma crônica da doença, né? A forma crônica, ou seja, não tem cura mais.
tá? Quando vocês ouvirem a palavra crônica, quer dizer não tem cura, tá? Com sequelas neurológicas permanentes, então é um bebezinho que vai ficar com sequela permanente, né? Vai ficar com um problema mental ali, cerebral permanente para o resto da vida. E o nome dessa complicação, né? Quando evolui da encefalopatia, quando não é tratado, ela vai evoluir para a forma mais grave da icterícia, minha gente. É a forma mais grave que tem da icterícia, tá? Que é esse nome aqui, Kernicterus, tá vendo? É um nome bem esquisitinho, tá? Kernicterus, esse nome Kernicterus, ela é a forma mais grave da icterícia. Aí eu quero que vocês gravem isso, certo? Ela acontece quando se evolui, né, da encefalopatia, quando a criança está com encefalopatia, né, como eu falei, que é aquele problema de dar um distúrbio ali cerebral naquela criança, e aqueles níveis de bilirrubina não são resolvidos, né, então não é tratado. Aí vai acabar, essas lesões cerebrais vão acabar sendo permanentes e vai evoluir para esse quadro crônico, né, que é o quadro permanente, que se chama Kernicterus. Então é aquele bebê que vai ficar com problema mental para o resto da vida dele, certo? Pronto, aí eu quero que vocês entendam que a icterícia, ela tem alguns tipos, certo? Icterícia, eu trouxe 3 tipos para vocês, tá? Que são os principais. E eu quero que vocês prestem bem atenção, né? Para vocês saberem diferenciar uma da outra, tá, minha gente? Um tipo do outro. A primeira é a icterícia fisiológica, que foi a que eu expliquei para vocês, que é aquela que o bebezinho nasce, desenvolve esse problema, né, por conta do sistema ali hepático dele, né, ainda ser imaturo, né? Então, não está funcionando de forma normal ainda, então, naturalmente, ele vai desenvolver essa icterícia fisiológica, porém, vai ser uma icterícia mais fraquinha, né, que muitas vezes é resolvida com apenas exposição solar, tá? Às vezes precisa fazer uma fototerapia, né, nessa criança, e só, mas vamos dizer assim, é a icterícia mais simples que tem de se tratar, tá? Acontece geralmente após 24 horas, né, como eu disse a você, então vai ser normalmente no segundo dia de vida daquela criança, sendo o tipo de icterícia mais comum, pois o fígado do bebê está pouco desenvolvido e pode apresentar algumas dificuldades em transformar e eliminar a bilirrubina do sangue através da bile, né? Então vai haver essa dificuldade, como eu disse a vocês ali, né, que a bile, ela tá ali junto com o fígado, né, na questão da metabolização daqueles restos de sangue, de células de sangue, né, que estão velhas, que são eliminadas ali. Então, esse fígado junto com essa bile vai ter essa dificuldade, né, de fazer a excreção da bilirrubina, certo? Essa alteração normalmente se resolve em alguns dias com exposição a sol ou tratamento com fototerapia, tá? É a mais simples de se tratar, como eu disse a vocês, e também é a mais comum. Como tratar? A fototerapia com luz fluorescente é útil para reduzir a quantidade de bilirrubina no sangue. Em casos leves, a exposição ao sol pode ser suficiente, mas em casos muito graves, pode ser necessária uma transfusão sanguínea ou uso de medicamentos como o fenobarbital, tá? Para se obter melhores resultados. Esse fenobarbital, eu tenho até a foto dele aqui, ele ajuda na redução do nível de bilirrubina do sangue, tá? Ele vai ajudar a eliminar a bilirrubina do sangue. Então, quando a fototerapia com a exposição solar não dá certo, aí eles partem para o fenobarbital, tá bom? Mas é como eu expliquei para vocês, normalmente são casos mais leves. Aqui é mais difícil acontecer quando é uma icterícia fisiológica. Um outro tipo de icterícia é causada pela doença do sangue, certo? É causada pela doença do sangue. Então, é a icterícia causada por doença do sangue, é o segundo tipo, certo? Então, assim, existem algumas doenças que elas vão causar o acúmulo de bilirrubina no sangue, né? Então, é algum problema do próprio sangue, certo? Não é um problema hepático aí do fígado daquela criança, tá? Não é porque aquele fígado ali ainda está imaturo, não é nada disso. O problema aqui vai ser sanguíneo. O próprio sangue
ali, né, vai acumular a bilirrubina ali, né, e aquela bilirrubina vai se acumular e vai se elevar o seu número, certo? Então, ela geralmente aparece nas primeiras horas, né, após o nascimento também, e pode ser muito grave, tá, minha gente? Então, um dos motivos que causa esse tipo de icterícia é a incompatibilidade do sangue da mãe. É um exemplo, certo? Um exemplo, ó. Incompatibilidade com o sangue da mãe. O que é isso, né? Vocês vão perguntar o que é isso. É quando, gente, deixa eu explicar. É quando o bebê e a mãe, eles têm problema de RH diferente, né? Então, a compatibilidade sanguínea deles é diferente, não tem essa compatibilidade. Então, é quando a mãe, por exemplo, a gestante, ela tem um RH sanguíneo negativo, tá? Isso não acontece com aquela mãe que tem um RH positivo, não. Vai acontecer com a mãe que tem um RH negativo. Então, por exemplo, eu tenho o meu sangue é A negativo. Então, o meu fator RH é negativo, né? Então, por ser negativo, dependendo do sangue da criança que vai ser gerada por mim, eu posso desenvolver esse tipo de doença, tá? Então, o que é isso? A criança tem o fator RH negativo. Então, digamos que eu tô grávida e o meu bebê também tem o fator, o sanguíneo dele também é negativo. Se o meu bebezinho também tem o fator negativo, eu vou ter compatibilidade sanguínea, então eu não vou ter problema. Porém, o meu marido tem o fator RH positivo. Então, se ele tem o fator RH positivo, corre o risco do meu bebezinho também ter o sangue, puxar o sangue do pai, né? E ter esse fator positivo. Se isso acontecer, minha gente, prestem atenção. Se isso acontecer, eu tenho o meu negativo, meu RH do sangue é negativo, e o meu bebê vai ser positivo, porque puxou o pai. Se isso acontecer, quando essa criança nasce, né, que eles fazem o teste, sanguíneo na criança e vê que o da criança foi positivo, aí vê que os dois são diferentes, né, o da mãe negativo e o da criança positivo. Aí imediatamente a mãe tem até 72 horas para tomar uma medicação chamada Matergan, tá? Até 72 horas para ela tomar essa medicação. Por quê? Porque é como se, pelo fato daquele bebê ter o sangue negativo e misturou com o sangue da mãe positivo, aí vai dar um problema ali naquele sangue. Então, que se a mãe, ela vier engravidar novamente e a próxima criança que eu tiver for ter o sangue positivo também, aí aquela criança, ela pode desenvolver uma doença grave, pode desenvolver vários tipos de doenças, tá? Malformações, ou um tipo de doença grave do sangue, ou então posso abortar aquela criança, entendeu? É isso que acontece, tá? Então, assim, por isso que a mãe, ela precisa tomar essa Matergan, esse remedinho, tá? Para poder evitar isso, para poder, quando ela engravidar novamente, aquela criança, mesmo que venha com sangue positivo do pai, não vai ter problema, certo? Então, quando isso acontece daquela mãe, né, em uma gravidez anterior, né, aquela criança teve essa incompatibilidade ali de RH sanguíneo, e aquela mãe, ela não tomou a medicação, não tomou a Matergan, aí ela engravidou novamente, e o feto novamente teve o RH positivo da mãe negativo, pronto, aquela criança ali provavelmente vai nascer com algum problema do sangue, certo? E é uma das doenças essa questão da icterícia. E a forma mais grave ainda desse tipo de criança, por conta disso, é essa doença aqui, ó, eritoblastose fetal, certo? Eritoblastose fetal, ela é uma forma mais grave, né? Quando acontece isso, dessa incompatibilidade ali sanguínea entre mãe e feto, tá? Então, ocorre essa incompatibilidade ali e essa criança acaba nascendo com essa doença, certo? Que ela é uma forma mais grave ainda do que a icterícia, certo? E como é que trata, né, quando é causada por esse tipo de doença? Além da fototerapia para controlar a quantidade de bilirrubina, o tratamento é feito com transfusão sanguínea e em alguns casos pode ser feito medicamentos para controlar a imunidade.
tá, gente? Então, assim, a fototerapia ela vai ser usada em todos os casos. Quero que vocês lembrem disso. Aí, o que muda é que em alguns casos tem que ser feitos de transfusão sanguínea, né? Em outros casos tem que ser feito também o uso de medicação, né? O fenobarbital, geralmente, tá? Eu quero que vocês entendam isso. E o terceiro tipo, né, que é a terceira causa de icterícia, são as doenças do fígado, né? Então, é aquele fígado que não está metabolizando aquela bilirrubina, não está conseguindo excretar essa bilirrubina, né? Pelo rim, não está conseguindo excretar ali, sendo eliminada ali pela urina, pelas fezes, né? Então, o problema aqui vai ser no fígado, certo? Então, esse fígado é o que vai estar ali causando esse excesso de bilirrubina no sangue dessa criança, certo? Então, o bebê ele pode nascer com alterações na função do fígado por diversas causas, como deformidades das vias biliares, né, fibrose cística, rubéola congênita, hipotireoidismo. Aqui são algumas doenças, minha gente, que eu botei aí, por exemplo, que pode causar essa deficiência no fígado dessa criança e essa criança pode desenvolver essa hiperbilirrubinia, tá? Ter excesso de bilirrubina no sangue. Também é tratado com fototerapia, certo? Se for uma criança que nasceu, vamos dizer assim, com alguma infecção, que às vezes acontece também, tem que tratar essa infecção, certo? Com antibiótico. Aí, como eu disse a vocês, normalmente são doenças do fígado. Se essa criança ela tiver alguma doença, né, como eu citei aqui, fibrose cística, rubéola, que for, tem que ser tratado também a doença que a criança tenha, né? Além de ser tratado esse excesso de bilirrubina, né, com a fototerapia, com o uso de medicações, tem que se também tratar o que causou esse excesso de bilirrubina. Qual é o problema? Tem que ser tratado também. Às vezes é necessário fazer cirurgia para uma correção. Então, dependendo se for uma deformidade do fígado, né, algo do tipo, aí às vezes precisa se fazer uma cirurgia para fazer essa correção, tá? No caso, se for uma criança que nasceu com hipotireoidismo, então esse problema de hipotireoidismo que a gente viu, né, na aula passada, causou esse problema ali no fígado dessa criança, então tem que tratar o probleminha do fígado e tem que tratar também o hipotireoidismo, né? Então essa é uma criança que vai ter que começar a tomar hormônios, né? T3 e T4, lembra que eu falei para você? Então, sempre isso. Foi doenças do fígado, tem que tratar a causa que está fazendo com que haja esse aumento de bilirrubina, certo? Além de tratar, né, minha gente, a icterícia, tem que ser feito o tratamento dos dois. Então, o tratamento, né, da icterícia, que eu já falei bastante, vai ser principalmente a fototerapia, né? Em todos os casos, a fototerapia vai se fazer presente, né? Apenas na icterícia fisiológica, que às vezes não é necessária, quando é um quadro leve, né? Como eu disse a vocês, apenas a exposição solar já é suficiente. Então, vai ser feito com a fototerapia, aí tá falando assim, que deve ser feita rapidamente após a detecção da alteração, pois o excesso de bilirrubina no organismo do bebê pode causar complicações graves. Tá, minha gente? Então não é besteira. Viu que tá com problema, que essa criança está com excesso de bilirrubina, está amarelinho, já tratar imediatamente. Porque o excesso de bilirrubina, né, pode causar problemas graves nessa criança, principalmente problemas cerebrais, né? Então, são crianças que, se não forem tratadas, vão ficar com sequelas mentais, né? E permanentes, né? Que é, no caso, a doença lá que eu falei para vocês, né? Que é a Kernicterus, né? Kernicterus, que é a forma mais grave da icterícia, certo? Então, pode causar também surdez, convulsão, e pode levar à morte também, gente. Pode causar o óbito dessa criança. E como é feito o tratamento com fototerapia, né? Já que é o tratamento mais realizado. Né? Então, esse bebezinho, ele vai ser colocado lá no aparelho, né, da fototerapia, né? Aquele aparelho, ele emite a luz, como eu falei para vocês, é uma luz azul, certo? Então, deixa esse bebezinho apenas de fralda, porque tem que ficar toda a região ali exposta, principalmente rostinho, né, e tórax, abdômen, principalmente. Então, deixa esse bebezinho totalmente exposto ali, só de fraldinha, como eu disse, tapa os olhos dessa criança, né, para evitar problemas visuais, né? Queimar os olhos, tá? Então, fica ou com
a máscara ou um tecido em cima do olho. Então, a fototerapia consiste em deixar o bebê exposto a uma luz fluorescente, geralmente azul, durante algumas horas, todos os dias até a melhora, tá? Então, ele vai ficar durante algumas horas e todo dia, né? Ele não vai ficar 24 horas lá não, tá, minha gente? Vai ficar algumas horas por dia, como se fosse uma medicação, né? Que a gente tem as horas certas de tomar. Para que o tratamento surja efeito, a pele do bebê deve estar totalmente exposta à luz, mas os olhos não devem ser expostos, por isso ficam cobertos com tecido ou óculos especial, tá? Eu até coloquei duas fotos, vocês vão ver. Uma, a criança tá com o óculosinho, né, que é tipo uma máscarazinha, e aquele tá só com um tecido mesmo, isso é tipo uma fraldinha mesmo, uma compressa. A luz penetra na pele, estimulando a destruição e eliminação da bilirrubina através da bile, fazendo com que a icterícia e com a amarelada desapareçam aos poucos. Certo, gente? Então é isso que a fototerapia faz, ela ajuda na eliminação ali, tá? Então vai ajudar ali a bile, junto com o fígado ali, a eliminar essa substância, certo? Bom, gente, então é isso, né? Essas foram as aulinhas de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, né, a gente tira no dia da nossa live, tá bom, minha gente? Então, boa noite pra vocês, certo? E a gente se vê. Beijos pra vocês. Tchau!